Meus caros, invariavelmente todo mundo que se relaciona, principalmente no relacionamento amoroso, espera uma coisa. E que coisa é essa? Sexo? Não, não é isso. O que as pessoas esperam é o quê? Amor? Sim, mas no fundo, é segurança. Nós esperamos segurança. E se tem uma coisa que depois de 12 anos aí atendendo consultório eu já percebi, é que essa tal dessa segurança, principalmente segurança emocional, é algo que é difícil da gente ter. É algo que não é tão fácil de acontecer. E muitas vezes a gente acaba delegando parte desta necessidade, parte desse sentimento, a gente acaba delegando para o outro como se fosse responsabilidade dele trazer toda a segurança para mim. Tá? O que eu quero dizer com isso é que hoje eu vou tentar analisar com vocês uma frase que antigamente eu tinha, né? Assim como hoje em dia eu tenho, seja normal, tenho bom senso, antigamente no meu consultório eu tinha uma frase que ficava na parede e que até hoje é uma frase que me impacta muito e eu gosto muito de pensar nela quando eu penso em relacionamentos. Que frase é essa? É a clássica Be brave, not safe. Tá? Be brave é seja corajoso, not safe é não busque a segurança, né? Vamos dizer assim. Esqueça a segurança. Então hoje eu vou falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, deixe seu like aqui nesse vídeo, já siga meu canal, eu sou o J. Borgognoni, eu sou psicólogo há mais de 12 anos e eu desenvolvi a terapia do bom senso e eu quero fazer com que você seja normal e tenha bom senso, com muita leveza, sinceridade e sem ficar aqui te xingando ou você sair desse vídeo pior do que você entrou, tá bom? Mas vamos lá então, siga o canal, deixe seu comentário, compartilhe com quem você quiser, tá? Enfim, be brave, not safe. Tá? Vamos fazer o inverso. Antes de eu falar sobre o be brave, vamos falar sobre o not safe. Tá? Ou melhor, não é nem o not safe, é sobre o safe só, sobre a segurança. Uma coisa que eu percebo hoje em dia é que nós estamos num mundo muito sem noção, né? Já que estou falando de bom senso, muito sem noção, muito sem limite, muito instável. Como diria o Bauman, né? Acho que pro Bauman, eu já fiz essa piada, vou fazer de novo. Pro Bauman, assim, acho que o mundo se acaba em cachaça, né? Porque é amores líquidos, relacionamentos líquidos, tempo líquido, sociedade líquida, é tudo líquido, meu amigo. Vamos só tragar. Então estamos realmente, né, em mundos líquidos, e aí tem agora, hoje em dia, aquele filósofo oriental, né, sociedade do cansaço, enfim. Nós estamos realmente numa realidade fragmentada, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão da segurança e a gente enxerga a realidade de hoje em dia, a gente percebe que um dos must-have, né, uma das coisas, eu tô cheio dos inglês, né, cheio dos inglês aqui, cheio da graça. Um dos preciso muito ter, algo que é muito necessário hoje em dia, é pelo menos a gente ter essa sensação de segurança. Por quê? Porque não sei você, mas todo dia a gente se sente ameaçado por alguma coisa. Principalmente se você estiver em cidades grandes. Eu não sei se você mora em cidade grande ou não, mas em cidade grande a sensação de ameaça é constante. Que tipo de ameaça? A ameaça física, obviamente, tá? Uma ameaça econômica, uma ameaça material, ou seja, alguém te roubar, qualquer coisa do gênero. A ameaça física não precisa só ser assalto e morte, mas também violência, sei lá, bater o carro, esse tipo de coisa. Aí a gente vai sentindo também o quê? Ameaça emocional. O que eu digo com ameaça emocional? Você começa, às vezes, aqui, né, nessa rede social do YouTube, você começa a assistir vídeos e as pessoas, tome cuidado, se seu homem faz isso, ele pode estar te traindo, esse tipo de coisa, entende? Você também começa a se sentir ameaçado em relação ao seu futuro. Você já fez tal coisa, você não fez tal coisa, no futuro você não vai ter dinheiro, porque você não vai se preparar, coisa e tal. Ou seja, hoje em dia, a comunicação moderna, ou pós-moderna, porque tem gente que já me corrigiu isso, né? Não estamos na época moderna, estamos na pós-moderna, então vamos falar pós-moderna. A comunicação hoje da pós-moderna é na base da ameaça. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer isso. Se você faz tal coisa, você é um sujeito que defende homicídio. Se você faz tal coisa, você está querendo que todo mundo passe fome. Enfim, preste atenção nisso. O quanto nós não nos sentimos ameaçados no dia a dia. Quantas vezes você não percebe que tem algum gatilho disso? Isso quando esta ameaça não é no seu âmbito mais particular, no seu âmbito mais doméstico.
em que você também se sente ameaçado por dinâmicas emocionais dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de trabalho e, quem sabe, infelizmente, da esposa ou do marido. E muitas vezes... Tá, eu vou chegar numa parte boa desse vídeo, tá? Vocês não precisam sofrer, tá? Não precisa sofrer. Você continua comigo aqui. Vai ser bom no final. Tô só fazendo um reconhecimento, né? Você lembra? Reconhece, mapeia, imagina. Já reconheci a questão de que estamos no mundo fragmentado, estou falando sobre a segurança, agora estamos no mapeamento. O mapeamento é sempre um mergulho um pouco mais profundo, tá? Vou chegar na parte boa, fica comigo. O que acontece também... Muitas vezes a gente até se sente ameaçado porque aquelas pessoas que você gostaria de casar, que você gostaria de dividir a vida, ter filhos, coisa e tal, inclusive elas, não criam um vínculo com você suficiente para trazer a tal da segurança emocional. Então você se sente ameaçado com os vínculos. Porque você não sabe quando o cara vai ficar, quando ele vai embora, se ele tá afim de você, se ele não tá, se ele tá te traindo, se não tá, ou se a mulher tá sendo interesseira, ou se a mulher também tá te traindo, se a mulher tá... O que tá acontecendo com a mulher? Então veja, a comunicação de hoje em dia, o impacto, né, a realidade do jeito que nos impacta é muito permeado por ameaças. E nós ficamos com medo. E por que nós ficamos muito com medo? Porque também, infelizmente, muitas vezes nós somos inseguros. Um ambiente ameaçador nos deixa inseguro. Ou uma formação ameaçadora, uma família que te formou de forma muito disfuncional também te deixou com uma personalidade insegura. Então o que acontece é que com o tempo nós vamos começando a perceber que nós queremos, como eu disse, muito a segurança. Nós queremos um ambiente que consiga fazer com que nós possamos descansar. Tem gente que não consegue descansar. Por quê? Porque se sente ameaçado. A ansiedade é um tipo de ameaça. Você se sente ameaçado por várias coisas. Você se sente ameaçado por aquilo que você não vai entregar. Você se sente ameaçado por o que os outros vão pensar e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente vai buscar essa segurança. Tá? É justificável? É. Porém, pela fragilidade que nós vivemos, às vezes essa segurança ela se torna um desejo meio extrapolado, tá? E aí é que vem, então, né, de trás para frente na frase do Be Brave, Not Safe, é o Not Safe, né? Não busca a segurança. Então essa frase de cara, ela já cria um ambiente contraditório com o que a gente vê hoje em dia. Não busque a segurança. Mas como é que eu não vou buscar a segurança? Como é que eu não vou buscar segurança? Como é que eu não vou fazer isso, entende? Porque o que acontece é o quê? Por conta desse desejo de segurança, nós vamos cada vez mais, eu não sei se é isso que acontece com a sua vida, se for, você já comenta aqui embaixo, tá? Já deixa seu like se você está gostando do que eu estou falando aqui. Nós vamos buscando cada vez mais, então, ambientes que nos deixam seguros, só que ambientes que nos deixam seguros, normalmente, não são ambientes que nos desenvolvem como pessoa. Então eu conheço pessoas em que, por medo e por insegurança do que pode acontecer no futuro, elas acabam agindo muito em volta de si mesmas, entende? Elas não ousam, elas têm dificuldade de criar, elas têm dificuldade de se posicionar. Por quê? Do jeito que tá já não tá tão bom, mas e se eu fizer alguma coisa e arruinar tudo que eu já tenho? Então essa busca por segurança... E veja, o que eu estou falando aqui não é só segurança emocional. A gente vai chegar no final desse vídeo aqui, eu vou falar sobre segurança emocional no relacionamento mesmo, tá? O que acontece então é, a gente vai buscando então meios de certa maneira, a gente conseguir se cercar de uma segurança, muitas vezes uma segurança mínima, para que nós não tenhamos mais essa percepção de ameaça, entende? Então eu encontro um amigo, eu encontro outro amigo, mas às vezes eu não converso muito que eu gostaria de conversar com ele, não sou mais profundo, porque eu tenho medo que ele vá embora. Eu conheço um amigo aqui, o outro no trabalho, tem coisas que não estão me achando legal, ou então eu estou com dúvida com algumas coisas, eu não pergunto para ele, porque vai que esse cara olha para mim e me acha um idiota, então eu não vou falar nada, então eu fico na minha, e aí eu vou sofrendo, porque tem uma dúvida do trabalho, e quem sabe se eu continuar com essa dúvida, o chefe me demita, mas como é que eu vou perguntar se o cara me contratou e ele esperava que eu soubesse isso? Então a gente vai começando a não ousar, por medo de represália, por medo de ser xingado, por medo de ser humilhado e assim por diante, entende? Então isso é uma dificuldade. E a segurança, uma vez que eu consigo um pouquinho de segurança, o que eu faço, eu sento em cima e eu não saio mais dali. Eu não vou atrás de outras coisas, entende?
É mais ou menos como se você pensasse que a sociedade hoje em dia fosse um Titanic que naufragou, e então no meio daquela água eu encontro uma boia, assim, eu encontro uma boia. E daí eu olho para aquela boia e falo, cacete, cara, é a única coisa que eu tenho, eu não vou largar dessa boia aqui. Mas daí eu vejo pessoas tentando nadar, eu vejo pessoas buscando, né, pessoas que pegam uma boia, de repente pegam uma outra coisa, de repente, ou seja, eu posso até usar, mas não, isso aqui tá bom, não tá bom, mas é o que eu tenho para hoje. Eu não posso usar mais do que isso. Então a gente vai se podando. A gente encontra um namorado, o namorado não tá legal, mas e se eu terminar com ele e ficar sozinho? Então é melhor isso, né? Como diria a Mamonas Assassinas, mais vale uma mão do que... Tu ficaste tão bonita monoteta, mais vale uma mão do que 2 sutiã. Ai, cara, de onde veio esta música? Enfim. Então o que acontece? Vale mais a pena, entende? Até ficar com a esposa ali monoteta do que, vamos usar outro exemplo, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. É essa sensação que nos dá. E muitas vezes nos relacionamentos a gente vai se acomodando, não vai querendo ousar. Só que o que acontece é o quê? Você já deve ter passado por isso. Quando eu começo a buscar segurança, parece que a segurança, assim como eu já falei num vídeo aqui sobre humilhação, parece que a segurança ela não tem limite. Porque cada vez que eu busco uma segurança, eu começo a perceber que o problema ele pode ser um pouco maior. E aí então eu vou buscar me proteger disso. E eu vou me proteger disso, eu vou me proteger disso, eu vou me proteger disso. E cada vez mais eu vou o quê? Tentando ter a segurança, como eu também falei já no meu vídeo sobre insegurança aqui, eu vou começando a ter mais segurança na minha vida baseado em marcos externos e não mais internos. Por isso que nessa frase, be brave, not safe é não busca segurança. Que tipo de segurança? Essa segurança doentia. Essa segurança que te sufoca. Essa segurança que no final das contas não é uma segurança, é uma covardia. É claro que no meio da guerra, pensa lá, Batalha de Helm's Deep. Jota, diga minha senhora, o que é a Batalha de Helm's Deep? Né? Busque descobrir. Eu não tô à toa que eu tenho meus livros aqui do Senhor dos Anéis, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Na Hole in the Ground I Live in a Hobbit, não é à toa que tá aqui, não é à toa que eu já mostrei aqui. Então assim, na Batalha do Helm's Deep, vai lá assistir. Segundo filme da trilogia. Assista a versão estendida. Quando você tá lá na Batalha de Helm's Deep, claro que o cara pode ficar ali, meu Deus, tá vindo toda a tropa de Mordor, coisa e tal, bababá. Claro que o cara pode ficar aqui, escondido, com medo. Ele pode ficar isso. Ele vai estar super seguro. Claro que ele pode sair fugindo e subir lá na última torre e ficar lá esperando. Claro que ele pode ficar seguro. Mas você entende que essa busca por segurança, ela acaba sendo o quê? Uma busca para reconfirmação de mim mesmo. Uma busca para que eu não me sinta ameaçado. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Então agora eu vou só fazer um adendo sobre a questão emocional. Muitas vezes nós buscamos pessoas que possam nos dar segurança no relacionamento. Eu já falei também aqui nos meus vídeos que relacionamentos são uma aposta. Tá? O princípio básico das relações. É esse o vídeo. O que acontece é o quê? Nós buscamos a segurança nos relacionamentos. E normalmente o que acontece? Se nós buscamos segurança, os relacionamentos, a gente vai ter muita frustração porque sempre alguém vai ter algum tipo de coisa que parece para você, à primeira vista, que pode dar problema. O cara tem uma ex, não sei, achei estranha essa relação com a ex. O cara não é muito definido no trabalho. Eu não gostei muito quando ele falou do que ele espera da vida. Ou seja, a gente já vai querendo uma segurança perfeita, satisfatória, plena, já de cara. No primeiro encontro, no primeiro date, no segundo date. Date, encontro amoroso, tá? Pra quem não sabe o que é date, D-A-T, é uma palavra inglesa, porque hoje eu tô aqui, né, muito chique. Sorry, not sorry. É aí o que acontece. E a gente vai buscando isso no relacionamento. E assim como eu disse, a segurança ela nunca tem fim. Eu sempre posso cavar mais, eu sempre posso encontrar um ponto de fragilidade. E nesse ponto de fragilidade, então, eu posso achar que eu vou botar tudo a perder, porque no que eu estou construindo uma casa, eu percebo que a pintura fez uma rachadura. Só que em vez de eu achar que é a pintura, eu acho que a parede está com uma rachadura. Você entende? Então, algo que poderia ser contornável no relacionamento, eu acredito que é irremediável, então eu desisto, tá? Enfim, muitas vezes, então, nossa procura é essa, uma procura obsessiva por uma segurança emocional.
tá? Mas enfim, antes de eu completar essa lógica sobre os relacionamentos, vamos voltar para a frase. Be brave, not safe, tá? Já falei sobre o not safe, agora vamos para o be brave. Be brave. Seja corajoso. Tenha bravura. Não é brabeza, é bravura. Entende? Vai para a realidade. Tenha coragem, entendeu? Não tenhais medo, coragem, entende? Por quê? Por que essa frase para mim faz tanto sentido? Porque o remédio para a insegurança e a busca por uma segurança obsessiva é você ter coragem. O que é a coragem? O coragem é um componente. A coragem ela só funciona em relação com o medo. Você só é corajoso diante daquilo que você tem medo. Diante daquilo que você é indiferente, você não precisa ser corajoso. Não precisa ser corajoso. Assim, para mim, sei lá, vou dar exemplo aqui, alguma coisa aqui. Eu não preciso ser corajoso para ser arquiteto, porque eu nunca quis ser arquiteto, isso não tem nada a ver comigo, entende? Isso não me diz respeito. Então, eu não preciso ter coragem. Nossa, eu queria ter a coragem de ser padre, mas eu sou casado, eu não vou ser padre, entendeu? Não tem porquê, entende? Jota, você teria coragem para ser bombeiro? Eu fico olhando e falo, sei lá, cara, eu não sou bombeiro, entende? Eu sou psicólogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Você teria coragem de matar uma barata? Claro que eu teria, eu não tenho medo de barata. Entende? É basicamente isso. Então a coragem, ela é a postura diante do medo. A insegurança é um tipo de medo. Então quando eu falo do be brave, é isso. É você encarar essas inseguranças, encarar essa busca obsessiva por segurança. De que maneira? Buscando você ser forte. Buscando você ser forte. Porque a dinâmica do inseguro, ele vai tentar construir toda uma muralha em volta de si para que nada o atinja. Mas se algo chegar perto dele, lascou-se. Ou seja, ele não consegue ter segurança em si. Então ele precisa de todo um séquito de pessoas. Muitas vezes o inseguro é um inseguro profissionalmente. É aquele cara que não tem segurança em si. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que sair pesquisando, tem que conversar com o conselho, coisa e tal, bababá. Ele, será que eu estou fazendo certo? Ele conversa com o pai, conversa com a mãe, sei lá, conversa com colegas, até ele tomar uma decisão. Quando ele toma a decisão, ele fica tranquilo? Não, porque ele é inseguro. Então, mesmo depois da decisão, ele vai ficar pensando, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu não fiz? E se tudo der errado? Se você, com frequência, pensa, e se tudo der errado? Possivelmente você tem uma insegurança em alguma área da sua vida, se não é uma insegurança emocional, mas estrutural. Você ergue a mão, diga, minha senhora. Jota, agora você pegou pesado. Fica tranquilo, qualquer coisa você marca o horário comigo, tá aqui embaixo, marca o horário comigo, a gente conversa, tá bom? Fica tranquilo nesse sentido. Aí o que acontece? Tá? Voltando então. O inseguro, então, ele não tem segurança em si. Se nada mais restar, eu encaro. Ele não tem segurança em si. E quando a gente não tem segurança em nós mesmos, nós não somos tão bons em responder pelos atos. A gente quer culpabilizar os outros. Mas a gente se sente muito culpado. Então o que acontece é o quê? O inseguro, então, nessa questão da coragem, o que acontece com esse inseguro? Ele vai tentar se cercar, ele vai tentar se defender de todas as maneiras, ele vai tentar ver todos os sinais antes de se comprometer, e se alguma coisa dá errado e alcançar ele se machucar, ou ele culpa todo mundo, ou ele se culpa. Ou ele faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Culpa o outro e culpa a si mesmo. Exemplo. Uma pessoa que fala, eu não dou mais conta de entrar num relacionamento porque eu já sofri demais, eu não quero mais sofrer, coisa e tal, então eu não queria me relacionar, porque... Então beleza, aí conhece alguém e fala pra pessoa, por favor, não me machuque, se você... Aí começa a ser caixa de coisa, entendeu? Olha só, você saiu, ficou 2 horas sem me falar, eu não gosto disso, porque eu não sei onde você tá, eu tenho medo que você tenha morrido. Não, você não tem medo que ele tenha morrido, você tem medo de galha. Porque não sei das quantas, quem que é... mas você está sendo sincero comigo, fica fazendo double check de todas as informações, tá, beleza. Digamos que então ela pega e se frustra com esse cara. Descobre que o cara, sei lá, o cara tá conversando com outra no Instagram, o cara deu like lá em mulher de biquíni. Homens não façam isso, tá? Tomam vergonha na cara, cara. Enfim. Ou seja, alguma coisa alcançou ela. Ela se cercou de várias muralhas, mas alguma coisa alcançou ela. Quando alcança ela, ela derruba. É a mesma coisa que você imaginar.
a relação entre um guerreiro, um homem forte, um homem que tem a bravura, tem a agressividade, entendeu? Entende? Aquela coisa bem 300 de Esparta, um Leônidas assim. E por outro lado, você pensar um sujeito fraco numa redoma de vidro. Esse cara está buscando segurança. Ele está numa redoma de vidro. Mas se alguma coisa quebrar essa redoma de vidro, ele, enquanto pessoa, não aguenta o tranco. Ele não aguenta um tapa. Ele já vai cair no chão implorando para não... Agora, um Leônidas, tá? Um Leônidas forte, coisa e tal, o que vai acontecer? Meu amigo, você chegou até mim, agora eu quero ver você ganhar de mim, entendeu? Eu quero ver você passar por cima de mim. Porque você até pode tentar, ou você pode até conseguir, mas eu vou fazer um estrago. Então aí você já começa a entender esse be brave, entende? De você ter a força em você. É por isso que as pessoas procuram terapia. Por que as pessoas procuram terapia? Muitas vezes é para entender alguma questão da vida delas que não está muito claro, né? E é uma coisa que eu estava fazendo, porque não estou mais. Terminei uma série de 15 vídeos, né? Nos últimos vídeos, se você for ver, eu estou anunciando. Terminei uma série de 15 vídeos gratuitos aí para lançar a formação em terapia do bom senso, a segunda turma, mas agora já fechou. E o que acontece? Uma das coisas que eu falava na terapia, né? As pessoas procuram a terapia e é uma ajuda meio extraordinária, né? As pessoas procuram a terapia porque elas não sabem muito bem qual que é o problema que elas estão passando. É como se elas dissessem assim, alguma coisa que deveria estar funcionando normal eu não consigo. É isso por isso que as pessoas procuram terapia. E também as pessoas procuram terapia para elas desenvolverem, o meu autoconhecimento, eu me conhecer. Isso daí é puta de um fetiche. Outro dia eu falo sobre essa parada. Chato pra cacete. Autoconhecimento dói. Autoconhecimento exige. E hoje em dia a galera vende autoconhecimento como se fosse um passeio no parque, entende? Mas enfim, né? Autoconhecimento é um passeio no parque. Passeio no parque dos dinossauros. Eles estão fora da gaiola, tá? Pensa nisso. Aí o que acontece? Quando a gente vai pensar então na terapia, a pessoa vem na terapia para ela ser mais forte. Tem muita gente que fala assim, eu queria ser mais forte emocionalmente. Eu queria ser mais inteligente emocionalmente. Eu queria ser mais maduro emocionalmente. Falei esses dias sobre maturidade emocional aqui. Então, tem isso. O que a pessoa está dizendo assim, as coisas ao redor estão me afetando, estão me abalando. Eu queria ter mais condição de lidar com isso. Quando o cara chega na terapia e fala, eu brigo demais com a minha mulher, o que ele está dizendo no final das contas, qual que é a queixa? O comportamento da minha mulher funciona de um jeito em que ele me irrita. E quando eu me irrito, eu me perco. E não é assim que deveria ser. Eu queria saber lidar melhor com aquilo. Então, quando a gente fala do be brave, do seja corajoso, não é a coragem do Leônidas. Eu não estou falando isso. Não preciso falar que você está virar autorefilista, entendeu? Ficar trincadão. Ia ser bom, né? Quem sabe? Ia dar uma ajudada. Coisa e tal. Fortão. Entende? Cara de mal. Tá? Homens, deixa a barba crescer, né? O Photoshop masculino já dá uma ajudada. Vai demorar para chegar a ser Leônidas, mas a barba crescendo já dá uma ajudada. Então o que acontece é o quê? Não estou falando só para isso, para você ter uma força física, mas eu estou falando para quê? Para você ter uma força interior. Ter essa coragem, essa bravura interior. E como que se manifesta essa bravura interior? É quando acontece alguma coisa na sua vida, você consegue arcar com isso. Vou dar um exemplo. Ano passado, tá tudo bem, tá, gente? Já falo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, aconteceu um milagre, tá? O ano passado. Mas antes de ser um milagre, foi quase uma tragédia. Na casa em que eu morava, tinha um mezanino, e nesse mezanino tinha uns nichos, assim, que a gente colocou umas madeiras tampando, porque, obviamente, né, naquela época tinha só 2 moleques, a minha esposa tava... Por sinal, foi bem na semana que a gente descobriu que a Paula estava grávida do Bento. Então isso já faz mais ou menos aí um ano atrás, né? É verdade, já faz um ano. Caceta, hein, velho? Parece como se fosse ontem. O que aconteceu é que num dia o meu filho, o Inácio, quando estava com 2 e pouco, ele caiu desse nicho, ou seja, ele caiu de 3,20 metros. Tá? Caiu lá de cima e... Foi correria. Pega a criança, vai pro hospital, coisa e tal. Cara, vamos ser sinceros. Nessa hora que o pau tora, né? O que você tem que fazer? Nessa hora que o pau tora, o que é melhor? Você ter recurso interno para lidar com isso?
Eu estou falando de um acidente de um filho, não estou falando sobre a morte de um filho, porque eu acho que a morte de um filho é um negócio assim, só de pensar até hoje às vezes me dá uma arrepiada, assim, eu olho pro Inácio e falo, meu Deus do céu. Né? O que aconteceu, tá? Só para contar a história para vocês. Inácio caiu, enfim, ele trincou ali da bacia, né? Vai, dane-se, não vou ser aqui anatomicamente perfeito, correto. Ali ele trincou só duas partes, tá tudo bem, não aconteceu nada, assim. A gente fala que todos os anjos, inclusive do Bento, tá recém ali, a gente recém, os 5 anjos da família seguraram o Inácio nessa hora, assim. Mas enfim, nessa hora que acontece um acidente, o que você gostaria de ter? Qual que é a postura que você gostaria de ter? Uma postura de pegar esse acidente, pegar essa situação, correr atrás e ser agilizado o melhor que possível, por mais que o coração esteja a mil, né? Até hoje o Joaquim fala que eu andei igual um Hot Wheels, porque da nossa casa antiga até o hospital era meia hora, até por isso que a gente se mudou, foi para um mato mais gourmet, a gente está agora a 15 minutos do hospital, né? Já dá uma melhorada. Então eu fui voando, eu fiz acho que em 18 minutos, assim, um negócio louco, insano, assim, ó, foi, não sei nem como eu cheguei lá. Mas o que você quer? Essa postura de prontidão, ou você quer ter que, meu Deus do céu, e entrar em pânico? Entende? E aqui eu não estou fazendo nenhum critério de julgamento para quem tem pânico, eu só estou falando se você entrar em, você travar, entende? Você não conseguir. É o mesmo exemplo. Quando você estiver numa guerra, na trincheira, você quer que o seu colega do lado seja aquele cara que olha para você e fala, vamos lá, se hoje for o nosso dia, cara, foi muito bom estar do seu lado, ele engatilha a metralhadora e... Ou você prefere, eu não queria estar aqui, minha mãe, ele encolhido. Você entende isso? Então, é claro que a gente consegue entender o Be Brave. É claro que a gente consegue entender essa busca pela coragem, entende? Mas voltando um pouco mais para relacionamentos, né, pra gente não ficar tão em extremos aqui, tipo Leônidas, acidentes com crianças, trincheira da guerra. Voltando um pouco. Então, em relacionamentos no seu dia a dia, o que você tem que buscar, na verdade, é essa segurança, que na verdade não é uma segurança, é a autoconfiança. É acreditar em si mesmo. E ter essa coragem caso apareça algum tipo de medo. Como isso? Num relacionamento, ter coragem de sentar com a sua mulher e ter uma conversa dura. Ter coragem, inclusive, de vir para uma terapia. Marcar um horário comigo, conversar, ser sincero com você mesmo. Ter coragem de, às vezes, conversando com seu amigo que está ali tentando te ajudar, um pastor, um padre, ser sincero com essa pessoa. Ter coragem emocional de olhar e falar, eu sou muito fraco, eu preciso ser mais forte. Como eu vou ser mais forte? E a coragem, veja, quando você pega um homem forte, como eu dei o exemplo aqui do Leônidas, até mesmo um bombeiro, enfim, qualquer coisa do gênero, esse cara não é um dia, ele não é o herói de um dia, assim, do nada o sujeito. Não, tem uma constância, tem um desejo constante de ter essa coragem, de ter essa bravura. Então, não é só, como é que eu posso dizer? Eu quero me preparar. Não é simplesmente, na terapia acontece isso às vezes, o sujeito chega e fala assim, eu queria saber lidar melhor com meu filho. Porque quando ele fica doente, eu fico desestabilizado. Normalmente o que o psicólogo vai fazer, e eu também faria, assim, você tem uma dificuldade com doenças em geral, não é com o seu filho específico. O seu filho é o pivô atual de crises que você pode estar, mas você tem que o quê? Você tem que olhar e ver que você tem um problema com doença, com a finitude da vida, não sei, aí dá pra gente desenvolver em terapia. Então o que acontece é o quê? Não é só querer ser forte em certo ponto. Não é igual ser esses caras que fazem esses pick-up art, não sei se você já ouviu, ó, mais uma palavra em inglês. Ixi, eu tô abusando hoje, hein? Be normal. Have bom sensos. O que é pick-up art, né? É os caras, os coaches de relacionamento masculino que ensinam o cara a pegar a mulher, entende? O que é isso? É uma bravura falsa. Porque vai ensinar o sujeito a ele ser como é que eu posso dizer? Ele macaquear, né? Ele simular, essa é a palavra que eu queria. Ele simular ser forte, blá, 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 quando na verdade ele não é, entende? Ele não consegue sustentar isso. Então o que eu digo aqui hoje, nesse Be Brave Not Safe, você vê como eu gosto, né? Eu gosto bastante dessa frase mesmo, assim. Vou tatuar no braço, aqui, na testa, Be Brave Not Safe. O que acontece é o quê? É pensar nisso.
Pensa nos seus relacionamentos e pensa o quanto você fica exigindo uma segurança externa e não buscando uma bravura interna. O quanto você fica esperando que seu filho pare de dar piti ou seu filho pare de fazer birra, em vez de você começar a tentar ter mais uma bravura, de encarar isso, buscar ajuda e tentar ser melhor. Entende? Ao invés de você ficar pedindo, implorando para a pessoa te reconfirmar 1000 vezes que te ama, esse tipo de coisa, por que não olhar para si mesmo e falar, não, eu vou segurar o tranco dessa ansiedade, a ansiedade da confirmação. Entende? Inverter um pouco essa lógica, ver o que eu consigo desenvolver, o que eu consigo fortalecer dentro de mim, emocionalmente, afetivamente, na sua vontade, volutivamente, assim por diante. O que eu consigo desenvolver em que eu não preciso pesar nas costas do outro? Eu já falei aqui, vou repetir. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e então eu recebi uma mensagem dela, na verdade não era ela, era o marido. Quando essas coisas acontecem, você já sabe que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa mais séria aconteceu. Então ele mandou e uma das frases que ele usou foi: quando ela fica assim, ela estava numa crise, quando ela fica assim, eu fico desestabilizado. Eu não sei se ele falou isso meio que querendo compartilhar comigo, porque eu não sei como é que foi a reação dele, de fato, lá na hora. Mas vamos pensar que, quando o outro precisa de você, você desestabiliza. Então, quando o outro está pedindo uma ajuda, porque a vida está pesada, eu peso mais ainda, porque eu falo para ele, cara, se você, sabe o clássico, se você morrer, eu morro junto? Vou ser sincero, minha esposa nunca disse isso, mas se ela fala um negócio desse, ia ter quebradeira de pau, porque, Jota, você morreu, eu morro junto. Você tá louca, tem 3 filhos. Ela não falou isso, tá bom? Minha mulher nunca falaria isso. Mas acontece o quê? Imagine, eu teria que olhar para uma mulher dessa e falar assim, olha, se você morrer, aí é que eu não posso morrer, entendeu? Aí é aí que eu vou ficar mais vivo ainda, porque daí eu vou ter que dar conta de tudo. Entende? Então, gente, tocando buzina aqui, gente. Que loucura. A gente vai pro mato e até aqui as buzinas assim, vuvuzela. Copa tá chegando. Mas o que acontece, então, é nesse sentido. É ter um olhar para si mesmo e ver o quanto que eu posso desenvolver. Quanto que eu. Olhe para você e pense, quanto que eu posso desenvolver que eu não estou desenvolvendo? Quanto que eu estou sendo fraco? E o que eu gosto do Be Brave é seja corajoso. Não é, eu não sei inglês, mas não é haja como um corajoso. Tenha lampejos de coragem. Não, é be brave. Seja corajoso. Então, por isso você tem que querer. Você tem que querer. E uma das coisas que eu quero falar para vocês aqui, eu vou desenvolver isso mais aqui, é uma coisa que recentemente me veio um insight, que é o quê? Precisamos ter uma vida mais intencional. Uma vida intencional. Seja normal, tenha bom senso, em busca de uma vida intencional. Talvez um dia eu ainda faça, seja normal, tenha bom senso e seja intencional. Ou melhor, seja normal, seja intencional, tenha bom senso. Não ficou tão bom, né? Mas um dia eu vou acertar essa frase. Mas a questão é o quê? Intencionalidade. Você tem que querer isso. Tem que querer. Eu gravei uma aula para o meu projeto Minha Vida com Bom Senso, né, que está na primeira turma, logo abro a segunda turma, e aí eu explico quando chegar essa época aí. E aí eu estava conversando com uma paciente que também faz o projeto, enfim, ela mandou uma frase, né? Cadê a frase dela aqui? Cadê a paciente? Não achei ela. Aqui, ó. Eu falei a seguinte frase: se você se entregar ao desânimo, ninguém vai te resgatar. É que eu estava falando sobre desânimo e ânimo e principalmente essa questão assim da vontade, né? E claro, um pouco falando dessa coisa intencional. Mas o que eu quero dizer aqui, atualizando essa frase aqui, assim, se você se entregar para covardia, ninguém vai te tirar de lá. Ninguém vai te tirar de lá. Se você se entregar para covardia simulada de busca por segurança, ninguém vai te tirar de lá. Se você quiser que as pessoas que se relacionam com você, elas ajam de uma certa maneira para que você se sinta segura, e toda a segurança está no outro, ninguém vai conseguir te dar essa segurança. Se eu sou uma pessoa que eu não quero mais me frustrar na minha vida, então o que acontece? Eu não vou encontrar ninguém, porque as pessoas vão se frustrar. Então você tem que desenvolver essa coragem interior. Você tem que desenvolver essa habilidade interior. E isso não vai te ajudar só em relacionamentos, isso vai ajudar em vários âmbitos da sua vida. Por quê? Porque então
A partir do momento, se a busca pela segurança te fragiliza, a busca pela coragem te fortalece. E uma pessoa que começa a se botar à prova na realidade e começa a ter a resposta positiva ou negativa e começa a gerenciar esses sentimentos de frustração e de conquista e de vitória, coisa e tal, ela vai se acostumando com esta lida, entende? Faz 12 anos que eu atendo em consultório. Eu já me acostumei com pacientes que caminham, pacientes que não caminham, pacientes que vão embora, pacientes que melhoram muito rápido. Então eu não me iludo com um paciente que melhora muito rápido, porque eu sei que às vezes, de vez em quando, aparece esse unicórnio por aqui. E eu também não me frustro muito, assim, pô, cara, o que será que está acontecendo com a minha vida? Será que eu sou um bom psicólogo? Quando tem pacientes que não conseguem andar. Ou seja, você vai aprendendo a lidar com a frustração e você vai vendo que você é muito mais forte do que você imaginava, entendeu? É igual quando você vai fazer uma luta, né? Eu fiz karatê aí por um tempo. Cara, eu levei socos no karatê que eu nunca levei na vida. Aí você começa a perceber, eu sobrevivi depois de um soco, eu sobrevivi depois de um chute. Eu não sou de açúcar, como dizem, entende? Mas enfim, só para concluir aqui, meu Deus do céu, esse vídeo ficou longo para um cacete. Só terminando. Então, em relacionamentos, eu já falei, relacionamentos são apostas. Se relacionamentos são apostas, não busca segurança, busca coragem. Esteja disposto. E mesmo que se você se frustrar, mesmo que as coisas não deem certo, olhe e fala, é melhor viver e lutar por algo e dar cara a tapa do que se esconder atrás de barreiras e ter uma vida não vivida. Então é melhor viver e sofrer do que ter uma vida não vivida por medo de sofrer. Porque muitas vezes a gente fica com mais medo de sofrer do que com desejo de ser feliz. Então a gente se defende muito mais do que a gente ousa. Enfim, pensa nisso. Bom? E assim, faz sentido o que eu disse? Você acha que faz sentido? Então escreve aqui embaixo. Me dá um comentário, deixa seu like, enfim. E obviamente, como eu sempre falo, compartilhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tem muita gente que com certeza vai ser muito beneficiado em pensar, em não buscar tanto obsessivamente a segurança e, enfim, ser mais corajoso. Tá bom? É isso, meus caros. Aqui embaixo também eu vou deixar um link de uma masterclass minha, que é o Mapa da Maturidade, que eu acho que funciona bem, trabalha bem com esse assunto aqui, tá bom? Já gravei faz tempo, dá uma olhadinha ali. E, enfim, é isso. Chega, falei o que tinha para falar. Tive coragem de vir aqui falar o que eu tinha para falar. Me contem o que vocês acharam. Grande abraço, até!